Bom, eu acho que esse documentário eu não tinha assistido ainda, vi agora pela primeira vez junto com vocês. E mais essa exposição que a gente está fazendo, uma série de outras coisas. A gente tem o Instituto Vladimir Herzog tem um grande projeto chamado Resistir é Preciso, onde a gente vem recuperando essa história recente do Brasil. E que é impressionante, né? Eu acho que tem muita coisa do nosso dia a dia de hoje que é do jeito que é, porque as pessoas não conhecem essa história. Então é realmente muito importante a gente tentar contar essa história, trazer as pessoas para lerem os livros, verem esses documentários, ter esse espaço, esse trabalho surpreendente aí, como o Camilo fez, para que a gente consiga melhorar esse mundinho que a gente vive, né? E é interessante, tem um outro ponto que eu acho que é muito interessante sobre tudo isso, que é a partir das coisas que aconteceram recentemente em junho, né? Eu vou já terminar, já passar para o Camilo, que eu acho que é a parte mais interessante, mas eu só queria deixar um comentário que eu acho muito importante, que é a única crítica que eu faço em relação aos movimentos de junho, é que aqui quando a gente viu todas essas pessoas saindo na rua, todos esses movimentos populares, toda essa briga pela democracia, ninguém estava usando máscara. As pessoas punham a cara para bater, né? Eu acho que isso daí é a minha crítica que eu tenho em relação a hoje, que estava criando um processo de marginalização desses movimentos sociais. Mas vamos passar para o Camilo falar um pouco aí como é que saiu essa bela obra. Tá, obrigado, obrigado. Eu primeiro te agradecer, eu estava vendo a exposição que vocês fizeram aqui no CCBB, realmente fantástica aí. Bom, tudo começou pela um pouco essa análise da liberdade, né, que a imprensa também tem um fator fundamental aí, inclusive já fazendo um paralelo à imprensa de hoje também, né, para a gente pensar um pouquinho. Assim como o seu pai, meu pai também foi jornalista, está vivo, mas enfim, na época foi jornalista, e ele lutava, acredito eu, pela liberdade, né? Então o filme começou como uma procura mesmo, um anseio de descobrir o que era essa luta e por que ele tinha sofrido tanto, assim como seu pai, pela luta por uma liberdade, né? Como jornalista, como uma pessoa que primeiro tinha a escrita como arma e depois passou a entrar na luta armada, junto com Brizola, né? E é um dos 15 presos políticos que aparece na famosa foto do sequestro do embaixador americano, né? Então o filme começou primeiro como uma pergunta para tentar entender isso, né? Ou seja, eu tenho hoje 42 anos, mas estudei em boas universidades, em boas escolas, mas não conhecia realmente o porquê que na minha infância tinha sido essa loucura de nascer no México, né? Eu nasci no exílio, depois ir para a Argentina, né? Que também tinha uma ditadura militar terrível, né? Do General Videla. E por que eu não podia voltar ao Brasil? Né? Por que no meu documento estava escrito nascido no México? Né? Então o filme começou primeiro por uma questão até mais pessoal, digamos assim. Mas com a riqueza dos documentos que a gente foi encontrando sobre a participação americana, né, o embaixador Gordon, né, todos os telegramas que vocês assistiram são originais, eles foram só transformados em animação gráfica, mas todos os telegramas, todo o material, a base, né, do documentário é original, né, nada ali é ficção. Né? Claro, tem montagem, tem trilha, mas tudo é fonte original. E esses documentos eles foram liberados, né? A partir em 2004 foi liberado muita coisa, né? Os Estados Unidos tem uma política de desclassificar os documentos confidenciais, né? Então, de 10, 20, 30, 40 anos ou 50 anos, muito dos documentos confidenciais da Casa Branca, da CIA, do Exército, né, são, entre aspas, liberados para acesso. Claro que alguém tem que pedir o acesso a esses documentos. Então, coincidentemente, em 2004, muita coisa tinha sido aberta ao público, né, pelo Freedom of Information Act, que é esse FOIA, né, que é um instrumento legal, né, que a Constituição americana dá ao jornalista, né, em busca da verdade. E aí esses telegramas, alguns tinham sido já publicados em 79 nos Estados Unidos, muitos pesquisadores, historiadores brasileiros conheciam, mas nunca tinha assim, chegado mesmo a uma pesquisa mais extensa. Aí eu falei, pô, vamos mudar o foco do filme. Flávio Tavares, meu pai, continua sendo um consultor e tal, mas vamos colocar a câmera dentro da Casa Branca. Vamos tentar dar voz a essa paranoia, né, anticomunista, né, que começou com Kennedy e depois com Johnson, né, em plena Guerra Fria. Então, meu pai até coincidentemente tinha alguns documentos, que ele tinha um fax, aqueles papéis antigos de fax, né? Mas a gente fez uma extensa pesquisa, e foram quantos anos, cara? Quase 5 anos, né? De pesquisa nas bibliotecas americanas, né? Na Lyndon Johnson Library, que é a do presidente, né? Assim como do Kennedy.
E aí a gente se deparou com áudios originais do Kennedy, né, que vocês viram aqui, né, que já em 61, 62, que foi a grande surpresa aí que o filme traz, né, que o Kennedy não era tão democrata quanto parecia. E até o próprio Estados Unidos se surpreendeu muito com esse material, assim, tudo bem que a Operação Brother Sun, essa frota naval que chegou aqui à costa de Santos, né, já era um tema mais ou menos conhecido aí pelos historiadores, mas pouca gente tinha noção da participação do Kennedy, né, nessa história, né? Então o filme até foi bem recebido nos Estados Unidos, acho que por isso, porque ele começa a tocar um pouquinho mais na gestão Kennedy, né? E aí teve uma grande pesquisa mesmo de encontrar essa participação americana e aí a gente acabou chegando no sequestro como uma reação, né, como em 69, o sequestro do embaixador americano, como uma reação mesmo a tudo isso. E foi assim que o filme foi construído, né? Teve um processo extenso aí de pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil a gente teve até mais dificuldade em achar bons arquivos do que no exterior. Isso foi um fato também que me chamou muito a atenção. A gente tinha muita dificuldade em achar imagens de 64, né? Tinha algumas coisas de fotografia, algumas coisas do Silvio Tendler, mas não existia muito material que a gente tivesse acesso, né? E aí a gente falou, pô, vamos para os Estados Unidos mesmo, e aí a gente focou no embaixador Gordon, né, que é o grande protagonista aí do golpe. Mas é isso, aí queria, né, abrir um pouquinho a discussão. Outra coisa interessante para comentar foi o processo de entrevistas, né? Meu pai, Flávio Tavares, participou ativamente e aí a gente tinha como premissa não entrevistar apenas as pessoas que nós conhecemos, mas ouvir o outro lado, ouvir os militares, né? Ouvir por que eles apoiaram a Revolução de 64, né? E a gente teve uns bons acertos, né? Que vocês viram aí, com o Jarbas Passarinho, com o Newton Cruz, até o Almirante Birrenbach, que aparece aí, que eles também fazem uma análise, né? E muitos diziam não ter tanta consciência da participação americana, né? Não sei se é verdade ou não, mas, enfim, né? Foi uma coisa que também me chamou a atenção. É, então, basicamente é isso. Né, é um prazer estar aqui, porque o filme, né, tem tudo a ver estar aqui nesse momento aí com vocês. Alguns comentários, pelo Instituto, a gente faz algumas pesquisas, vê alguns dados. E uma pesquisa que a gente recebeu recentemente mostra que foi feita uma pergunta se as pessoas acham importante a democracia, se não é importante ou tanto faz. Se somar não importante ou tanto faz, dá mais de 50% nos dias de hoje, né? Eu acho que é muito porque as pessoas não conhecem essa história, porque não é possível, vendo esse tipo de coisa, que as pessoas tenham essa percepção. E uma outra pesquisa do NEV, do Núcleo de Estudos de Violência da USP, mostra que também mais de 50% da população acha que a tortura é um meio justificável para se obter informações. E na hora que você faz uma segregação por faixa etária, nos jovens esse percentual é ainda maior do que nas pessoas com mais idade. Então essas coisas são coisas assim muito preocupantes para a nossa sociedade, para todos nós que estamos aqui e tentamos, né, não deixar que essas coisas se repitam. Então a gente tem que bater muito em cima disso. Um pouco por conta da origem do meu pai judeu, a gente tem muito contato com a comunidade judaica. E uma coisa que eles têm que é muito interessante é o trabalho que eles fazem em relação à preservação da memória, a questão do holocausto dos judeus. E é porque eles sofreram na pele, 6 milhões morreram pela questão do preconceito contra os judeus na Segunda Guerra, e eles não querem deixar essa coisa acontecer de novo, que pode vir a acontecer de novo. As coisas que a gente vê aqui nesse filme, que às vezes parece ficção, elas estão acontecendo hoje aqui no Brasil. Durante o período militar, entre mortos e desaparecidos oficialmente, por um documento que até o Dom Paulo Evaristo Arnes conduziu, né? Aquele documento Brasil Nunca Mais, em torno de 450, 500 pessoas morreram e desapareceram. Inclusive, vocês podem ver o nome de todas essas pessoas no memorial que está montado aqui no subsolo do banco, como parte dessa exposição. De 85 para cá, mortos pela polícia, pelos agentes do Estado, foram mais de 10 mil pessoas. De 85 para cá. Né, são os Amarildos da vida, né, essas pessoas todas que a gente tem visto e que infelizmente agora nos noticiários nem nome mais tem. Então a questão é muito complicada. Eu acho que outros documentários precisam ser feitos, um documentário mostrando muito o processo de transição desse momento do governo militar para a democracia que a gente existe hoje,
um documentário analisando a questão de como é que a gente faz essa migração, como é que é aprovada a lei de anistia do Brasil, que é uma lei que só existe no Brasil, que anistiou os dois lados, e eu particularmente não tenho nenhuma dúvida que muito da característica violenta que a gente tem nas nossas polícias vem desse processo de impunidade desde lá de trás, na realidade é mais antigo que isso, né, Camilo? Isso daí vem até da questão indígena, da questão da escravidão, é uma herança colonial e que sempre foi colocado panos quentes, nunca se foi tratado com firmeza, nunca houve um processo de ruptura. O Brasil talvez acho que é uma coisa, né, você pode falar um pouco sobre isso quando você trabalhou no filme, não sei se a percepção que você tem, mas nunca houve um processo de ruptura, né? O golpe de 64 mesmo, o documentário mostra muito bem que não, né, acharam que ia ter uma guerra, não aconteceu nada, ninguém reagiu e saiu do regime do Jango para... O próprio julgamento dos militares, né? A Argentina já curou um pouco essa ferida, né? Julgou o Videla, Exato. foi sentenciado, né? O Chile. E aqui a gente não cuida dessa ferida. A gente tem uma comissão da verdade que não tem poder punitivo, ela só tem investigativo. Então é bom porque aparentemente a gente, né, é um país amigo que faz essas transições, então, mas eu acho que por outro lado ficam muitas questões não respondidas e que perpetuam as más práticas. Mas vamos abrir para vocês aí Sim. participarem. Por favor. Com licença, obrigado. Meu jovem, você disse que tem 42 anos, mas você fez um trabalho de pessoas com o dobro dessa idade, quer dizer, como se você tivesse uma experiência dos fatos na época, sendo que você tem 42 anos. Eu que sou da pior idade, esse negócio de melhor idade é propaganda enganosa. Quando vocês passarem dos 80, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Como eu fui testemunha contemporânea dos fatos, me emocionei muito vendo pessoas com quem eu convivi. Por exemplo, Gregório Bezerra, um dos 15 que foram trocados. Ele está ali de cabeça branca, mas eu convivi com ele de janeiro de 55 a julho de 56, quando ele ainda tinha cabelos pretos. Rua Guaporé, 588, Londrina, Paraná. Meu pai era do PCB e era subordinado dele. Ali também tem o Zaratini, que tem escritório aqui na Líbero Badaró 336. E ali tem muito telex, muito fax, que eu trabalhei na Wester, Rua 15 de Novembro, 251, 4 anos. Quando tinha qualquer movimento político, nós, brasileiros, éramos mandados sair do prédio e ficava só o pessoal da CIA transmitindo lá para a matriz o que estava acontecendo no Brasil. E você pôs tudo isso aí, eu vibrei muito, com uma observação de minha parte aqui. Quem estiver me ouvindo, vão nesses sebos que tem no centro da cidade e procure comprar um livro chamado 1943. Foi editado ano passado, Roberto Mugliaerti. É o escritor que fez o livro. Informações terríveis que completa esse seu serviço aqui na tela. 1943. Tem o Getúlio Vargas e o Roosevelt na capa. 1943. Um livrozinho que não chama atenção. E, por favor, procure ler um livro chamado Os Soldados Brasileiros de Hitler, feito lá no Paraná, em Curitiba. É de 2008. Esse livro mostra que a FEB, Força Expedicionária Brasileira, computa 451 mortes. Mas morreu, além desses 451, usando farda verde oliva, mais de 2.500 brasileiros usando fardas nazistas. Eram recrutados em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, embarcados para a Alemanha e morreram por lá. 5.000, voltou metade. Um dos oficiais que você apresenta no filme... Isso, o Vernon Walters. Era ligação porque falava português e criou amizade com o Castelo, com o pessoal na FEB. Na FEB, isso foi fundamental. Exatamente. É isso. E, por favor, observe o seguinte. No filme você não puxa, não põe o dedo na ferida falando de mortes, de assassinato, mesmo na cúpula.
Castelo Branco foi morto em cima do sítio da Raquel de Queiroz, na cidade de Quixadá, dia 17 de julho de 67. Porque o Castelo Branco, porque o Costa Silva achava que ele podia querer atrapalhar o governo dele, então Tem deu fotos, chega para lá. fotos do avião do Castelo, que era para quem não sabe, é um monomotor que se colidiu com o avião da Num Força lugar Aérea onde não tinha rota brasileira. aérea, entendeu? Ok. Juscelino, Jango e Lacerda se uniram em Portugal, fizeram a Frente Ampla. Se alguém pegar na internet e procurar a morte deles, dá 9 meses. Em 9 meses morreram os 3. Então, história é isso. Toda história, seja história política, história de desenvolvimento, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tem 3 versões. A dos vencedores, a dos vencidos e a verdadeira. E essa você pôs o dedo fazendo esse apanhado. Você entendeu? Não estou querendo te agradar, te elogiar, não estou procurando serviço, sou aposentado. Não, pô, testemunha aí, pode, tudo isso. Pô. Eu apenas estou querendo dar um alô Certo. de alguém que conviveu com muita gente que você pôs aí no filme. Inclusive, quando o presidente declara que está extinto os partidos, o homem lá do fundo é um general chamado Juarez Távora. Eu tive à disposição dele em 1964, passei 24 horas à disposição dele aqui em São Paulo. Eu fui escalado para isso. Eu era cabo do Exército na época. Aí ele olhou para mim e falou, cabo, me leve em algum lugar que ninguém visita. Eu pedi para o sargento que dirigia a viatura nos levar para a Vila Mariana. O senhor está nos levando para onde? Falei, excelência, o senhor permite que eu faça uma surpresa para o senhor? Ficou quieto. Ele era um gigantão, tipo nazista, 1,98 m, loiro, sabe, olhos claros. Aí nós entramos numa rua e chegamos em frente ao número 1010. Eu falei, excelência, o senhor está em frente do número 1010, Laboratórios Bozano. Ele olhou para mim, eu tinha 21 anos na época, ele olhou para mim e falou assim, o senhor fez eu atravessar São Paulo para mostrar um laboratório de cosmético, de coisa. Falei, não, 1010 era o perfume que eles usavam na época, o desodorante, 1010, né? Que era o endereço lá. Eu falei, não, é que a rua chama-se Joaquim Távora, a rua tem o nome do seu irmão, que morreu aqui em São Paulo em 1954. O homem começou a chorar na minha frente. Porque ele pediu para eu levar ele num lugar onde ninguém ia. Aí eu levei ele na rua que tinha o nome do irmão dele. A rua existe até hoje na Vila Mariana, tem 1.500 metros. Então, eu estou comentando isso porque eu me emocionei mais do que qualquer outra pessoa aqui dentro, porque eu vi pessoas ali com quem eu convivi. O general Guedes falando que vocês têm que aceitar, porque a gente... O depoimento dele, né? Eu convivi com ele na rua Bílio Soares, 1054, trabalhei ali com ele e tal. Então, estou dando meu depoimento na esperança de que as pessoas que estão me ouvindo procurem no sebo. 1943, okay. Do Roberto Mulher, não tem nada a ver com o seu filme, mas completa o filme, entendeu? E Os Soldados Brasileiros de Hitler, lá de Curitiba. O seu nome, desculpa? Fernando Nogueira de Araújo. Obrigado, bom? Fernando. Obrigado. Eu é que agradeço vocês deixarem eu ter falado tanto. Não, obrigado, Fernando. Boas dicas aí. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Aqui, ó. Só enquanto chega lá, de novo essa história de contar um pouco, conhecer a história para que as coisas não se repitam, né? Nós, como os paulistas, eu tenho algumas grandes tristezas, né? O primeiro prefeito que a gente elegeu na volta da democracia é o Jânio Quadros. Não sei quem lembra disso daí. Que é uma tristeza terrível depois do que ele aprontou lá atrás e começou todo esse processo. Da mesma maneira, o primeiro presidente que a gente elege é o Collor, que deu no que deu, e que ele é fruto de um sistema também, né? Então, eu acho que, de novo, é a responsabilidade que a gente tem de contar essa história. As coisas vêm se repetindo aqui, mas vamos à pergunta aqui do colega. Bom, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Apesar da importância de resgatar a memória que está sendo feita, inclusive a Comissão da Verdade, todo esse processo que está sendo feito, recentemente agora
a gente teve uma corrente desse período que também foi anistiada, que são os militantes da Convergência Socialista, né, que foi anistiado na PUC agora, no evento. A gente tem uma presidente que ela é ex-guerrilheira, enfim, teve todo esse processo. E no Brasil, cerca de 2 semanas atrás, passou o projeto agora de lei antiterrorismo, que na verdade, enquadra uma série de militantes, movimentos sociais, na chamada lei antiterror, inclusive inibindo o direito de greve. O que eu queria saber, na sua opinião, de vocês, no caso, né, na medida que não houve um Nuremberg brasileiro, se passou um pano por cima e houve essa ideia do perdão. O que a gente vê hoje em termos de repressão, em termos de leis repressivas que são aprovadas, isso dentro de um governo considerado democrático, liberal, mas democrático, vamos dizer assim, e com uma presidente que foi torturada. Até quanto tem nesse período democrático, até quanto de ditadura tem nesse processo? Como que vocês avaliam isso? É uma pergunta para ficar na cabeça de todo mundo. Ela não vai ser respondida por mim agora. Acho que tem que, né, o que o Ivo tocou aqui, todo mundo tem que ficar com essa pergunta na cabeça, justamente para a gente poder evoluir. Eu vou só te falar 2 coisinhas. A gente fez uma apresentação para Dilma no Palácio da Alvorada. Tava o Franklin Martins, né, você foi convidado, inclusive, Foi. mas não pôde ir, enfim. E, né, o Marco Aurélio Garcia, o Gilles Azevedo, enfim, vários ministros, o Ministério das Mulheres e tal. E aí, no final do filme, todos também ficaram com certo repúdio aos Estados Unidos, né? A gente, queira ou não, importa um pouco dessa cultura antiterrorista dos Estados Unidos. A gente teve também agora nos Estados Unidos, lá em Harvard, na Universidade de Harvard, né, que abriu um espaço de diálogo super interessante. O Rockefeller, que está aí até, a gente apresentou no Instituto Rockefeller. Né, o Rockefeller aparece lá, né, fora Rockefeller, no meio do filme. Mas eles abriram um espaço de diálogo, a gente foi lá, foi convidado, foi ótimo o debate. Mas o que eu quero falar, os Estados Unidos, os próprios professores de Harvard estão assustados também com essa coisa da ditadura antiterrorista, né? Porque realmente, em função do antiterrorismo, você corta muitos direitos importantes, né? E é uma justificativa perigosa. Então, esse medo aí, essa paranoia do terrorismo, é super importante você falar, porque ele realmente, né? Os ismos que for, né? Socialismo, comunismo, né? E aí o terrorismo entra, e é uma coisa importante, realmente. O próprio Estados Unidos está vivendo muito essa paranoia atualmente, né? Você vê, eu estive lá nos aeroportos americanos, né? E assim, até as crianças são educadas desde cedo a defender, né, a democracia, tal, a liberdade, mas pela guerra, né? Então é um valor, é uma sociedade muito disciplinada e educada, né, para a guerra. Os Estados Unidos têm isso muito firme mesmo, né? Enquanto que eu acho que aqui não. Eu acho que aqui, né, na época também, acho que o filme fala isso bem, nessa paranoia do comunismo não era nossa, né? Acho que ela foi importada, né? Foi de alguma maneira criada aí para defender outros interesses que não eram exatamente o que existia aqui, né? A gente teve uma propaganda maciça aí, 61, 62, do IPES, do IBAD, que recebiam muito dinheiro de fora para criar essa paranoia, né? E aí a imprensa, de novo, tem um papel fundamental, né? A gente acaba... Eu trabalhei um pouco na Rede Globo, na Globo News, no Globo Repórter, e eu sempre perguntava, por que a gente não produz o jornalismo nosso? Por que a gente vai atrás só das agências, né? Das grandes agências, que são as Reuters da vida? Ah, não, porque é a linha, é o padrão, tal. Então até o jornalismo, ele acaba... O mesmo jornalista, um belo jornalista, ele acaba recebendo as notícias da Reuters ou de outra agência multinacional aí, e não vai realmente atrás da notícia. Então acaba... É um exemplo só para te falar que a gente acaba importando um pouco dessa paranoia, daqui a pouco está todo mundo aqui procurando bomba antiterrorista, e isso é realmente um pretexto para abolir direitos fundamentais aí. Então é uma pergunta para ficar na cabeça, não é para responder, não. Próxima pergunta? Alguém mais? Só para complementar essa ideia da propaganda aqui, só pegando o gancho. A propaganda é tão importante que em 61, né, no filme fala isso, aquele repórter americano que está no início do filme comparando o Brasil à próxima Cuba, né? Aquilo foi vinculado na rede americana, na CBS, em 61. Ou seja, 3 anos antes do golpe, os Estados Unidos já prepara a sua opinião pública interna para dizer, pô, o Brasil é a próxima Cuba.
Então, pô, então depois de 2, 3 anos que o presidente cai, ufa, graças a Deus. Então o que eu quero dizer assim, é o controle da opinião pública mesmo, né? Aí o jornalismo e a mídia têm uma responsabilidade gigante, né? Então você vê os Estados Unidos, eles preparam a opinião pública interna de que o cara é um comunista, que tem que ir embora porque ele é um próximo Fidel Castro, um ditador. Aí quando ele cai, né? Cai mais fácil do que o banana madura, porque todo mundo já, né? E no Brasil teve uma campanha de maciça na mídia, que a gente viu aqui o Plínio de Arruda Sampaio, né? Falando, tal, né? Que aí nenhum governo, nenhuma ideologia resiste a essa. E para os Estados Unidos isso é o arroz com feijão que eles falam, né? Eu não estou querendo também só culpar os Estados Unidos. O Brasil tem, né, mais de 60, 70% aí da responsabilidade no golpe que derrubou o João Goulart. Mas eu quero dizer que isso é um modus operandi muito comum. Para eles não é nenhuma novidade. Você dá dinheiro para o Congresso, subornar deputado, subornar senador, comprar mídia, comprar imprensa, né? Sentenciar o Rubens Paiva, que foi o único que peitou lá essa CPI, né, do IBAD, né, que denunciava esse grande esquema de suborno via dinheiro que vinha de fora, né? Rubens Paiva morreu na prisão, né? O Rubens Paiva até hoje, né? É um caso que, pô, ele significa uma luta muito grande, né? Porque ele mexeu com a CPI do IBAD, pô, que era, né, o dinheiro grande, né? Então é isso, acho que só para fomentar o debate. Bom, parabéns pelo filme. Meu nome é Robinson. Eu tenho visto algumas sessões da Comissão da Verdade, da Câmara, da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. E me impressiono toda vez que tem uma família que acabou sendo criada em Cuba, viajaram para lá e tudo mais. Eu estou tomando uma consciência que eu não tinha antes. Meu pai foi comunista, foi preso em 64, o exército foi lá em casa em 68 de novo e tal. E eu tinha um ranço com isso, mas eu só tomei consciência melhor disso, né, que eu já estou com mais de 50, estou indo para os 60 anos de idade, recentemente vendo essas famílias que foram criadas lá fora. Aí eu te pergunto para você foi criado lá, né? Lá fora, não foi? Foi no México, porque não podia vir para cá, e depois na Argentina. Então, esse ranço, você não está descobrindo em você? Você não tem curiosidade de ver outros que... Puta, tem uns caras que foram criados em Cuba, cara. É terrível. As crianças, as memórias que as crianças têm, e deram depoimento lá, estão com a minha idade agora, né? Estão vivos, voltaram para o Brasil. Tem gente que não consegue mais viver no Brasil. Uma mulher lá, ela toda hora está na Alemanha. Ela casou na Alemanha, separou, voltou para cá. Ela não sabe se ela é brasileira ou alemã, porque ela, sabe, deu uns nó nos caras aí que é doido. Eu fiz psicanálise já, eu fui autoanalisado ao longo de muito tempo, mas eu não tive esse trauma, né? Eu imagino como é que deve ser. E você, como é que é? Tá, pessoalmente, bom, Cuba eu nunca tive em Cuba, meu grande... Se tem um trauma, digamos, é que Cuba não deu certo, porque, né, não dá para defender Cuba, porque o Fidel também não é flor que se cheire. Agora, pessoalmente, eu tenho lembrança assim de fugir na Argentina, né, era muito recorrente. Meu pai sumir por uns dias, né, assim, porque ele estava preso no Uruguai, porque ele continuou com a atividade, então ninguém sabia do meu pai. Então eu tenho memórias da infância de visitá-lo na prisão em Montevidéu, que era Operação Condor, né, que buscava os brasileiros fora, né, porque o Brasil acabou tendo um papel de liderança, é importante a gente falar, nas outras ditaduras da América Latina, né, os próprios militares brasileiros, né, passaram a gente tem telegramas, é até engraçado, os Estados Unidos até dá risada, fala, esses vão vir os grandões bobões, the big bullies, eles chamam, que são os militares brasileiros fazendo o jogo, digamos assim, americano, né. Na exposição aqui a gente vê, né, a invasão da República Dominicana, contou com vidas brasileiras, né? Então você vê que depois de 64 o exército passa a fazer o jogo de guardião contra o comunismo na América Latina, né? E passa a ajudar as ditaduras da Argentina, né? Do Chile depois, né? Com Allende, né? Com a queda do Allende, que foi terrível, né? E o Brasil passa a ter um serviço de inteligência, né? O SNI ajudando muito dessas ditaduras, né? Na exposição aqui eu me dei conta, né? A República Dominicana foi em 65 e tal. Mas voltando à questão pessoal, assim, eu não tenho um ódio tão grande, mesmo meu pai ter sido torturado, acho que muito pelo que ele me passou,
que ele escreveu um livro que depois que eu nasci ele não tinha mais desejo de vingança, né? Que é uma coisa muito cristã, assim, muito bonita, né? Talvez difícil, eu se fosse ele não teria esse dom, mas ele não quer mais vingança, não quer mais sangue, ele quer sim reparação, né? Não é uma pessoa passiva, muito pelo contrário, né? Ele quer que essa verdade seja dita, seja contada, mas não no sentido destrutivo, né? Acho que é o ensinamento que ele passou, que foi bacana, foi bonito, né? Eu eu tento não ter tanto, e por isso que a gente fez um filme que não fosse também muito revanchista, tal, que colocasse os dois lados e fizesse o pessoal, né, pensar, né? Acho que é até por isso que o filme consegue, tem muitas pessoas de direita, tal, que assistem o filme, né, que defenderam o golpe e que gostam do filme também, porque acho que ele chama um pouco para essa coisa mais brasileira mesmo, mais nacionalista, né, da gente defender os nossos interesses, né? E gera um debate, né? Porque também não adianta, né, ter uma discussão que seja só de um lado, né? A gente teve numa sessão, foi muito interessante, ter o Newton Cruz de um lado e a viúva do Prestes assistindo o filme, né? No Newton Cruz, eu pessoalmente não acho ele um louco, um maluco, tal, mas é interessante que ele esteja lá e debata e converse, né? O Jarbas Passarinho é a mesma coisa, né? No final da entrevista a gente falou, pô, Jarbas Passarinho, sabia que você assinou a extradição do meu pai? Né? Meu pai estava lá fazendo a entrevista para dele, né? Então, que haja esse diálogo, eu acho interessante. Claro que eu, como né, milhões de vítimas, como o senhor e outros aqui presentes, a gente quer sim que seja feita uma coisa mais séria, né? Comparando com a Argentina, né, com o Chile, que tomaram posturas mais maduras, né? Para não acabar tudo está tudo bem, né? Agora, acho, por outro lado, interessante essa posição de diálogo, digamos, que o meu pai mesmo provocou. Mas eu, Camilo, eu gostaria até de uma comissão da verdade, tal, que fosse lá e julgasse as pessoas e que todos os torturadores, né, pagassem sim pelos seus crimes, né? Essa é a minha opinião, que não é tão cristã, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, só para comentar. Alguém mais quer participar? Pode, claro. Só aproveitando para falar que o filme tá à venda aqui na... É verdade, a gente está loja aqui. lançando até aqui como DVD aí, tá aqui na loja CCBB. E aquele filme, Perdão, Mr. Fiel, do seu pai? Não, O qual, desculpa? Perdão, Mr. Fiel. Não? Não, mas tem um filme, Perdão, Mr. Fiel, que é fantástico e também fala muito sobre o serviço de inteligência americano no processo de treinamento dos torturadores no Brasil. Ah lá. E tem o filme, ele é muito baseado em cima do depoimento de um ex-agente do DOI-CODE. Ah lá, interessante, hein? É um outro documentário muito interessante, Perdão, Mr. Fiel, que é Fiel Filho, né? Manuel Fiel Filho. Ok. Que até esse o manual de tortura, o Kubark, né, que é de 63, você até põe na internet lá, Kubark, você vê o manual de tortura ensinando todos os processos de tortura, né? E a da CIA, e claro, havia essa conexão da CIA com a Escola Superior de Guerra, né? O Castelo Branco mesmo foi para a Escola Superior de Guerra, o filme mostra, né, que ele era o escolhido, né? E não é à toa, por essa relação muito próxima aí com os Estados Unidos. Bom, você falou que você trabalhou um tempo na Globo, né? Na Globo News. Eu queria saber de você, pegando um pouco das jornadas de junho, que vem agora, com relação ao papel da imprensa, com relação à repressão. Eu digo isso porque, nas primeiras semanas de manifestações no Brasil, o editorial da Folha de São Paulo, eu não preciso nem dizer que teve um papel ativo no golpe militar no Brasil, o Estado de São Paulo também, depois mudou de posição. Mas os editoriais, principalmente da imprensa paulista, tratava na medida que era preciso aumentar a repressão sobre o que eles chamavam de vândalos, baderneiros, subversivos e uma série de adjetivos desse tipo. Eu queria que você falasse um pouco do papel histórico que a imprensa tem na repressão aos movimentos sociais. Depois ela mudou de posição, inclusive querendo pautar os movimentos, no caso de junho, né? Mas eu queria que você falasse um pouco desse papel histórico, tanto no período da ditadura militar e no contemporâneo, né? O papel histórico que a imprensa vem tendo no sentido de repressão aos movimentos sociais. Bom, eu acho assim, deixa eu roubar essa pergunta para mim, porque você já viu a exposição? Não. A resposta está na exposição. Isso que eu ia dizer. A resposta está na exposição. Não existe a imprensa, existe as imprensas, né? Essa exposição fala sobre o papel da imprensa alternativa, que é a imprensa nanica,
a legal, a ilegal, e a que existia no exílio, né? Existia até um jornal no exílio chamado FBI, Frente Brasileira de Informação. Eu até me surpreendi que tem esses jornais, né? Esse FBI é fantástico. Tem os de 1970 que já tá lá a charge super, né? Denunciando tudo só pelo desenho. Fantástico. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando você fala assim, a imprensa, porque assim, ainda mais nos dias de hoje com a internet, qual que é a imprensa? Existe assim, a imprensa, existe o trabalho de imprensa, mas existem, você como o consumidor de imprensa, você escolhe qual imprensa você quer consumir, né? E existe imprensa para todos os gostos, né? O que é fundamental e que a gente tem que tomar muito cuidado é a questão da liberdade de imprensa, ou seja, poder se fazer imprensa, que é uma briga constante. E a qualidade de uma democracia está diretamente ligada à liberdade de imprensa daquela nação, né? Existe um grande museu em Washington da imprensa chamado Museum, que tem um mapa do mundo e os países são classificados com total liberdade de imprensa, parcial ou nenhuma. O Brasil é classificado como parcial. O Brasil não é um país de total liberdade de imprensa, ainda hoje. E a gente vê uma série de exemplos. Apesar de não existir lei de imprensa no Brasil, que ela caiu, que aliás é uma coisa complicada, né? Merece um debate, um bate-papo de 2 horas aqui sobre essa questão de não ter lei de imprensa no Brasil. Se a gente fizer uma reportagem sobre você, você consegue um juiz doidinho que proíbe que essa reportagem seja divulgada. Isso é fato, a gente vê isso acontecer, né? Tem agora até esse debate das biografias. O filme dele é muito interessante porque é uma biografia de um país. Agora, se fosse de uma pessoa, né? Se começasse a falar que era o dia que durou 21, né? O dia que durou 21 anos, o papel de Castelo Branco, talvez o filme não saísse. Vinha algum parente lá do Castelo e crau, proibia o filme dele. Isso é um... Né? Então a gente. Que é um absurdo, porque justamente, né, a gente viu um monte de coisa aqui que a gente não conhecia que precisa ser conhecida. E eu costumo dizer que o público mais importante para um filme como esse, claro que talvez tenha que tirar algumas cenas um pouco mais fortes, mas é molecada, nem adolescente, é o pré-adolescente. Essa garotada que está no processo de formação de valores. Né? Quando vira adolescente, né, meu filho está aqui, 16 anos, já é adolescente, o bicho já é cabeça dura, eu já não consigo mais mexer na cabeça dele, já era, o cara tá entortado. Né? Tá bem entortadinho, estamos pro lado certo. Mas é verdade, a gente sabe disso. O adolescente ele já tem uma série de valores, já acredita em muita coisa. Aí é um processo de refinamento. Mas isso que ele acredita, por exemplo, se ele é a favor ou contra a violência, como é que ele vê o diferente, como é que é o processo dele de conviver com o mais forte, com o mais fraco, com aquela coisa que é diferente dele, com preto, com branco, azul, amarelo. Isso tudo é a criança, num processo de educação da criança. Tanto que o Instituto Vladimir Herzog hoje tem uma área chamada Vlado Educação. A gente está assinando um convênio com a Prefeitura de São Paulo para desenvolver conteúdo na área de direitos humanos para o ensino fundamental. Né? Dentro de um processo, assim como no filme, de gerar discussão. Eu não quero falar se o cara é a favor do comunismo, do capitalismo. Tem que falar que existiu o comunismo e existiu o capitalismo e deixa a coisa efervescer e aquele indivíduo fazer as perguntas. Mas, né, então, tem toda essa diversidade. A imprensa tem um papel muito importante. Existe uma discussão aqui no Brasil que é muito importante e muito deturpada, que é a questão da regulamentação dos meios de radiodifusão, que existem monopólios, existem controles, aí a gente vê políticas muito assustadoras em certas regiões justamente porque a imprensa de massa está monopolizada, né? Mas só de novo para completar a sua pergunta, existem as imprensas e a exposição daqui fala muito sobre isso. Não, isso aí eu me impressionei muito pela exposição, porque tinha coisa de 74, 73 que já está lá, coisas que são até ditas no filme, enfim, essa participação americana com generais brasileiros. Tem uma charge que tem o Brother Sam montado em cima de um general que está de 4, né? E ele puxando a rédea, ou seja, você vê o domínio americano sobre os generais brasileiros e tal. Isso é uma charge de 70 e poucos, né? Ou seja, já estava lá o pessoal batalhando para divulgar. E no fundo o sequestro do embaixador também, essa frase aí que falada, o jornalista Flávio Tavares, no caso do meu pai, chamou a atenção da opinião pública para dizer que o sequestro tem um motivo político, que é chamar a atenção para a tortura, porque não existia internet, né? Hoje a gente tem uma super ferramenta aí, né, que
que não só no Brasil, mas enfim, no Oriente Médio aí, né, fez e juntou multidões de jovens, né? E eu acho muito importante o que você disse também, a preocupação com o jovem, né? Me perguntaram até em Berlim, que é uma cidade que preza a memória, né? Perguntando um pouco que você que você tem medo, você, né? De alguma coisa, você sofreu alguma represália. Eu falei, ó, o único medo que eu tenho é que a pessoa é a falta de conhecimento mesmo, é a falta de memória. Esse é o meu grande medo. Esse sim é o meu grande medo. E foi interessante ser justo na Alemanha, porque pô, a Alemanha é um país que até hoje, toda esquina que você vai, né, você tem alguma coisa que te lembra o que aconteceu, né? Todo prédio tem uma placa, tem um parque, né? Então acho que o grande medo, né, é a amnésia mesmo, é a falta de memória. Esse é o pavor que eu tenho, é esse. E por isso é tão importante vocês estarem aqui, enfim, a gente ter essa discussão, né? Mais alguém? Aqui. Só o microfone, que a gente está transmitindo pela internet. E aí a gente precisa do áudio. Desses documentos que você pegou dos Estados Unidos, tem algum que fala especificamente sobre financiamento ou sobre alguma ligação dele com a imprensa depois de 61, 62? Eu pergunto isso um pouco porque tem alguns outros documentários, como O Sul da Fronteira ou A Revolução Não Será Televisionada, falando sobre Hugo Chávez, e que ali mostra um pouco como a influência deles na mídia ou na imprensa. Eu queria saber se tem algum outro documento. Tem coisas interessantes da Casa Branca, que é orientações da Casa Branca ao embaixador, já com uma diretriz do que ele deveria comunicar aos jornalistas, né? Ou seja, você vê que já uma mensagem, uma preocupação com a mensagem, né? A palavra revolução, a palavra defesa da liberdade, né? Existia um canal, sim, direto do embaixador Gordon com jornalistas no Rio de Janeiro, enfim, outras filiais aí de São Paulo. E existia que está claro, e tem livros até que investigam bem isso, que é o IBAD, né? Que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que recebia muito dinheiro e que era um grande cover, né? Que eles chamam isso, é um grande biombo, né? Para ocultar o que estava atrás. O que estava atrás é a ação sobre os meios de imprensa. Então, era super importante, a imprensa era fundamental aí. E tem sim documentos, principalmente se você investigar toda a documentação da CPI do IBAD, né? Que foi que o Rubens Paiva investigou tudo, ou seja, que aí ficou muito claro. O general Golbery Couto e Silva, né? Que é o cérebro, digamos assim, da cúpula militar, né? Que está na mesma turma do Costa e Silva, do Geisel, né? O Golbery era o grande mentor, ele que armou todo esse aparato de propaganda aí, que é o IBAD e o IPES, né? Que é o outro ramo aí, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. São institutos que recrutavam muitas pessoas, muita gente ganhando muito dinheiro para trabalhar com a imprensa e com a catalogação também de indivíduos para futuramente fazer as fichas do SNI. Todo o acervo do general Golbery Couto Silva, até a Comissão da Verdade estava expondo isso esses dias agora na Assembleia, passou para o SNI. Então era um método aí de classificação das pessoas para depois cruzar as informações, e tudo isso pelo general Golbery Couto Silva, que está também na exposição. Tem uma foto muito legal dele com o Geisel, né? Do Golbery com o Geisel. O Golbery era o grande mentor, aí, o grande cérebro tanto da campanha de fomento, né? A paranoia do comunismo, né? Em 61, 62, 63, até depois no SNI. Uma última pergunta? Alguém? Bom, a nossa exposição fica aqui até o dia 6 e ela se estende também no Prédio dos Correios, do outro lado do Vale do Anhangabaú. Tem uma exposição de fotografias, né? São fotografias da época justamente o título é Imprensa na Ditadura. Eu queria dar aqui para o Camilo um catálogo da exposição, agradecer a participação. Maravilha, Tico, te agradeço. Um para Carla. E eu queria saber se tem alguém que faz aniversário hoje. Ontem. O mais próximo de hoje. 19 de maio. Tá longe mesmo. Que dia? 26? Um catálogo, tem mais um. Quem mais está próximo? Aonde se compra?
compra o catálogo. Aqui tem na. Pô, Aqui fantástico. tem aqui embaixo. Tá bom. Eu vou dar para o nosso senhor aqui que fez um monte de pergunta. É o nosso decano da noite. Poxa, maravilha. Pronto. Maravilha. E queria agradecer todo mundo. Obrigado. Obrigado a vocês pela presença.